Olá, meus amores, bom dia! Vamos dar início a mais uma aula. A nossa aula de hoje será sobre geografia, né? Será na disciplina de geografia. E qual será o nosso assunto? Vai ser sobre o Brasil e a América do Sul. Existem três tipos de Américas. Quais são? América Central, América do Norte e América do Sul. Existem vários países, né, no planeta Terra e alguns países estão dentro de cada uma dessas Américas. E é justamente isso que nós vamos estudar e entender. Nosso país, que é conhecido como Brasil, ele está localizado em uma dessas Américas, que se chama América do Sul. E esse assunto será o nosso assunto da aula de hoje, que se encontra na disciplina de Geografia. O Brasil, ele se localiza na América do Sul, certo? Que compõe uma reunião de vários países. Dentre eles, quais são os países que estão dentro da América do Sul? Está Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai, Venezuela e o departamento ultramarino da França. Isso mesmo, existe uma sede da França instalada aqui no nosso país, certo? Então, todos esses países que Tia Elisângela acabou de citar para vocês, eles estão dentro da América do Sul. Dentre eles, vou repetir: o Brasil faz parte da América do Sul, a Argentina, a Bolívia, a Colômbia, a Guiana, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela e o departamento ultramarino da França. Isso mesmo. Só que existe dois países que eles não fazem fronteiras com o Brasil. E quais seriam esses? O Equador e o Chile. Tia Elisângela, o que vem a ser fazer fronteira? O que significa a palavra fronteira? A palavra fronteira ela demarca como se um país fosse colado com o outro. Então a gente fala que quando um país é colado com o outro, a gente usa essa linguagem. Dizemos que um país ele faz fronteira com outro país. Isso foi determinado pelos geógrafos. O que é que eles fazem? O que é que eles utilizam? Eles utilizam uma demarcação, que é como se fosse uma linha física imaginária, certo? Tia Elisângela, qual é o benefício de todos esses países que a senhora citou dentro da América do Sul? Existem vários benefícios. Dentre eles, que estamos economicamente muito ligados, certo? Economicamente. A economia dos países que fazem fronteira um com o outro estão muito ligados. É como se um ajudasse o outro. Outra coisa que nos beneficia, ou seja, nós nos beneficiamos quando um país faz fronteira com o outro, é que se por acaso uma pessoa do Brasil decide fazer uma viagem para o Uruguai, como somos países de fronteiras, ou seja, colados um ao outro, nós não iremos precisar tirar passaporte, certo? Lá, quando você chega na embaixada, lá, por exemplo, do Paraguai, você não vai precisar apresentar o seu passaporte. Já não acontece o mesmo com o Equador e com o Chile. Caso decida viajar, nós vamos ter que apresentar o passaporte, porque são países que não fazem fronteira com o nosso país, tá? Então, só relembrando, o que é um país que faz fronteira? É país que fica junto um ao lado do outro. Os únicos países que não fazem fronteira com o Brasil é o Equador e o Chile, certo? Como você pode observar, aqui eu coloquei um mapa para vocês.
tá? E como se vocês observarem aqui, tem todos os países que tia Elisângela acabou de falar para vocês. Uruguai, Colômbia, Paraguai, Peru, todos os países da América do Sul. Se vocês perceberem, o Brasil, ele está fazendo uma demarcação aí com uma cor verde. Observem a extensão, observem o tamanho do Brasil. Ou seja, de todos os países da América do Sul, o nosso país, chamado Brasil, ele é o que apresenta um território maior, ou seja, nós somos o país maior da América do Sul em extensão de terra, certo? Por isso que quando a gente canta o hino nacional, tem uma parte que diz gigante pela própria natureza. Esse trecho do hino nacional está querendo nos dizer que ele é imenso em território, em terra. Brasil político. O que vem a ser essa questão de um Brasil apresentar um aspecto geopolítico? A palavra geo, ela vem do latim que significa terra. Então, os geógrafos, eles utilizaram essa expressão geopolítico para simplesmente dividir o território. Por que, tia Elisângela, dividir? Primeiro que são vários países e cada país tem o seu tamanho. Então, essa divisão da geopolítica, isso facilita o estudo daquele país. Então, por isso que os geógrafos, eles resolveram dar esse nome geopolítico para facilitar os estudos, certo? Na consulta cartográfica é importante sabermos que o mapa ele se refere a vários aspectos. Nós vamos encontrar um mapa e esse mapa ele pode estar nos falando, ele pode nos estar dando uma informação de ser um mapa político, ele pode ser um mapa econômico, ele pode ser um mapa físico, ele pode ser um mapa físico-político ao mesmo tempo e pode ser outros tipos de mapa de acordo com o assunto que esteja sendo estudado naquele momento, certo? O mapa político é utilizado para estudar principalmente a localização daquele país, ou seja, para estudar o estado, para estudar os bairros, para estudar os municípios. Então, por isso que se usa essa expressão geopolítico, para estudar tudo sobre aquele país. E do país nós vamos diminuindo. Estudamos o país, aí daquele país vamos estudar os estados. Dos estados vamos estudar os municípios, dos municípios vamos estudar os bairros, até conhecer perfeitamente a estrutura daquele local. Aqui tia Elisângela colocou para vocês um mapa, certo? De uma política, e esse mapa, ele é um mapa atual. E esse mapa, se vocês perceberem, ele é colorido. Por quê? Esse mapa que tia Elisângela está mostrando aqui para vocês está relacionado a todos os estados do Brasil, certo? Aí nós temos aí o nosso país, que é o Brasil, nós temos os estados e também temos a capital de cada estado. Além disso, esse mapa ele está apresentando os oceanos, né? Que é o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Esse mapa que tia Elisângela colocou para vocês foi para vocês terem um conhecimento de todos os estados, juntamente com as suas capitais. E também a demarcação aí do Oceano Atlântico e do Oceano Pacífico. Agora a tia Elisângela vai falar um pouco para vocês sobre o nosso país, né? O nosso país, a gente conhece, quando alguém nos pergunta qual é o nome do seu país, nós já estamos tão acostumados a falar Brasil, mas o nome certo, correto, do nosso país se chama República
Federativa do Brasil, certo? Esse é o nome correto do nosso país. Mas, resumidamente, nós temos apenas o costume de falar Brasil, certo? Então, o que é que acontece? O nosso Brasil, o nosso país, ele é composto por 26 estados e um Distrito Federal. Vou repetir. O nosso país é composto por 26 estados e um Distrito Federal. E qual seria esse Distrito Federal, tia Elisângela? Brasília, que é a sede. A sede do país, a sede do Brasil, está localizado em Brasília, certo? Então, o que é que acontece? No nosso país, né, é composto por 26 estados. Cada estado tem a sua capital. Existem estados que o mesmo nome do estado é o mesmo nome da capital. Por exemplo, estado de São Paulo, capital São Paulo. Estado do Rio de Janeiro, capital Rio de Janeiro, certo? Agora vamos para um assunto que economicamente movimenta muito, principalmente o nosso estado de Pernambuco. O nosso estado, ele está localizado numa zona tropical, né? Significa que não é uma zona nem quente e nem fria, é mediana. Por isso o nosso clima ser tão gostoso e ser tão atrativo para os turistas que vivem em países de clima frio. E sem falar que o nosso estado, ele é composto por uma das melhores praias, né? Ele é composto por um dos melhores litorais. Então, nós temos uma praia muito famosa, que é conhecida como Fernando de Noronha. O que vem a ser a praia de Fernando de Noronha? A praia de Fernando de Noronha é composta por várias ilhas, centenas de ilhas. Quando existe uma reunião de várias ilhas em um mesmo local, isso se chama arquipélago. Então, a praia de Fernando de Noronha nada mais que é que um arquipélago, é um conjunto de várias ilhas. Fernando de Noronha é uma praia bastante, vamos dizer assim, eu vou dizer visitadas e, infelizmente, a maioria das pessoas que frequenta Fernando de Noronha são pessoas que economicamente, financeiramente têm uma condição boa, porque é uma praia que as coisas, economicamente falando, é tudo muito caro, então poucas pessoas têm acesso a ir fazer uma visita a essa praia, certo? E a praia de Fernando de Noronha, ela está localizada no Oceano Atlântico, certo? E lembrando que pertence ao nosso estado, ao estado de Pernambuco, certo? Os nossos estados, eles são divididos em municípios. Para que, tia Elisângela, essa divisão? Para facilitar o nosso estudo. Por ser um país com uma extensão muito grande de terra e apresentar diversos aspectos geográficos e culturais, o Brasil ele é dividido em 5 regiões, certo? E nós vamos aprender essas 5 regiões agora. Essa questão dos geógrafos irem cada vez mais diminuindo, por exemplo, temos o nosso estado, certo? Do nosso estado nós temos os nossos municípios, dos municípios nós temos as cidades, das cidades nós temos os nossos bairros. Por que os geógrafos fazem isso? Porque cada estado tem os seus costumes, tem as suas culturas. E para facilitar o estudo de cada região, os geógrafos, eles fizeram isso, certo? Eles demarcaram para facilitar o estudo de cada uma dessas regiões. Aqui a tia Elisângela colocou um mapa bastante colorido com todos os estados do nosso país. E aí eu tenho 5 cores.
E cada cor dessas representa uma região. Ao total, nós temos 5 regiões: região norte, região nordeste, região centro-oeste, região sudeste e a região sul. Exatamente. Quando nós estamos assistindo um repórter, que chega aquela parte da previsão do tempo, que o meteorologista ou a meteorologista, ela fala, olha, na região sudeste, aí naquela região, nós vamos estudar todos os países, todos os estados que fazem parte da região sudeste, certo? Essas 5 regiões, elas estão dentro do nosso Brasil. Ao total são 5: norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, certo? Aí o que acontece? Quais são os estados que fazem parte da região norte? A região norte, ela está demarcada com a cor verde. Então, nós vamos lá. Quais são os estados que fazem parte dessa região? O Acre, Rondônia, Amazônia, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins. Vamos para a parte aqui que está aparecendo na região nordeste, que é um amarelo mais fechado, quase puxando para um laranja. Então, quais são os estados que fazem parte da região nordeste? Maranhão, Ceará, Piauí, Bahia, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. Esses são os estados que fazem parte da nossa região nordeste. Agora vamos estudar os estados que fazem parte da região centro-oeste, que é a demarcada pela essa cor amarela. Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal, que é Brasília. E agora vamos para os estados que fazem parte da região sudeste, que estão demarcados com a cor vermelha. São eles: São Paulo, certo? E temos aí o outro que faz parte, que qual é? Qual? Certo, muito bem. É justamente isso que tia Elisângela acabou de explicar para vocês. São Paulo e Rio de Janeiro, que fazem parte da nossa região sudeste. Também temos o nosso Espírito Santo, certo? Que faz parte da nossa região sudeste. E para finalizar, temos a nossa região sul, que tia Elisângela demarcou aí para vocês com a cor azul. São eles: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. Então, quando os geógrafos eles fizeram essa divisão, é porque eles entenderam que assim ficaria mais, vamos dizer assim, uma facilidade melhor para o estudo. Quando a gente fala assim, olha, o Nordeste, a gente já sabe que todos os estados do Nordeste apresentam um clima quente, não é verdade? Então, essa divisão foi justamente para que as pessoas tivessem essa facilidade no entendimento. Por exemplo, quando se quer saber o clima de um determinado estado, só basta conhecer a sua região. Por exemplo, Pernambuco pertence à região Nordeste. Então, o Nordeste, como um todo, apresenta um clima tropical, que é um clima bastante quente. Então, isso facilita o estudo quando se quer estudar determinado tipo de estado ou determinadas regiões. E aqui nós finalizamos, a nossa aula sobre o Brasil, na América do Sul. Lembrando que o nome oficial do nosso país se chama República Federativa do Brasil. O nosso país, ele é composto por 26 estados e um Distrito Federal, que é conhecido como Brasília, certo? E lembrando também que o nosso país, ele faz parte da América do Sul. E dentro da América do Sul, existem outros países que fazem parte também. No entanto,
o Brasil é o maior em extensão de terra. Quando tia Elisângela fala que um país faz fronteira com o nosso, significa que estamos colados, estamos lado a lado, através. E o que é que separa? Uma linha imaginária criada pelos geógrafos, certo? Então, bons estudos a todos. Tia Elisângela vai passar uma atividade. A atividade será para vocês e vocês vão passar ela para o caderno, certo? Todo o conteúdo que tia Elisângela ensinou aqui para vocês, apresentou, vai servir como um suporte para vocês resolverem todas as atividades. Qualquer dúvida, fala com tia Elisângela no privado. Tia Elisângela sempre está à disposição. Se tiver qualquer dúvida, pode perguntar. E lembrando, tia Elisângela está fazendo o acompanhamento das entregas das atividades e sempre está colocando lá os pontos positivos e os pontos negativos de quem está entregando as atividades. Então, prestem atenção. O horário de entregar atividade é até às 11h30 da manhã. Tia Elisângela coloca a aula para vocês no grupo às 7h30 em ponto e tia Elisângela quer esse recebimento às 11h30 da manhã. Ótimo estudo a todos, amo vocês, se cuidem!